Olá, irmãos, graça e paz. Estamos começando mais um estudo bíblico. É uma alegria ter a sua companhia aqui conosco. Toda quarta-feira nós temos estudado a série de mensagens A Segurança do Cristão, um estudo expositivo na primeira carta do apóstolo João. Então, uma alegria, uma satisfação muito grande ter a sua companhia mais uma vez aqui conosco. Você que está nos assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós nos alegramos com a sua presença e convidamos você para estar conosco presencialmente aos domingos, às 10 horas da manhã, agora com a nossa Escola Bíblica Dominical, às 17 horas e às 19 horas. Então, domingo nós temos os nossos encontros presenciais e será uma alegria ter a sua companhia aqui conosco. Então, você que está nos assistindo pela primeira vez, venha participar também dos nossos encontros presenciais. E nós queremos convidar a todos para estarem conosco no próximo domingo, a partir das 10 horas da manhã, da Escola Bíblica Dominical. Nossa Escola Bíblica está retornando presencialmente. Estivemos um longo período online e agora, com a graça de Deus, nós vamos voltar com os nossos encontros presenciais. Então nós vamos ter classes específicas para todas as faixas etárias. A Escola Bíblica Educação para a Vida. Nós vamos atender crianças, adolescentes, jovens, adultos e queremos convidar você e a sua família para estarem conosco participando da melhor escola da vida, a Escola Bíblica Dominical Educação para a Vida. Então venha participar conosco, vai ser uma alegria receber você e toda a sua família. Nós vamos continuar o nosso estudo, a nossa série de mensagens, que está baseada na primeira carta do apóstolo João, uma das cartas do Novo Testamento. E eu convido você para ler comigo na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versos 16 a 21. Não se preocupe que o texto bíblico vai aparecer aí no seu vídeo, na sua tela, para que você acompanhe a leitura comigo, que nos diz assim: se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Meus irmãos, na semana passada, nós vimos aqui na primeira carta do apóstolo João, de forma específica, aqui no capítulo 5, que há pecado para a morte, como diz o apóstolo João no verso de número 16. E João vai dizer que para esses que cometem pecado para a morte, nós não devemos rogar a Deus pela vida deles, nem orar e interceder por eles. E na semana passada, no nosso último encontro, nós vimos que o pecado para a morte é o pecado da apostasia. É aquele indivíduo que ele abraça a fé cristã, ele diz que crê no Senhor Jesus Cristo, ele passa muitos anos lutando em defesa da fé evangélica, mas chega um momento em que ele dá as costas para o evangelho e ele desacredita totalmente daquilo que ele passou, quem sabe, muitos anos pregando e anunciando. É fato que o pecado da apostasia hoje é um pecado muito presente no nosso meio. Há muitas pessoas se apostatando da fé, pessoas que a gente pensava que era um verdadeiro discípulo de Jesus, alguém que viveria ao lado de Jesus por toda a vida, mas chega o momento que se revolta e começa então
a falar contra o Evangelho, começa a falar contra a pessoa de Jesus Cristo e de repente, quando você viu, essa pessoa não acredita mais na fé que ela defendeu por muitos anos. E o apóstolo João vai chamar esse pecado de pecado para a morte. Aquele pecado que é o abandono da doutrina apostólica. Alguém que creu na doutrina apostólica, alguém que creu nas principais doutrinas ensinadas pelos discípulos de Jesus, mas de repente agora vira as costas e não mais crê no Evangelho vivo, no Evangelho do Senhor Jesus. Lá na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 20 a 22, o apóstolo Pedro também vai falar sobre o pecado da apostasia. E ele vai dizer o seguinte nesta passagem: se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados. Estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Queridos, o apóstolo Pedro aqui na sua carta é muito claro ao dizer que aquele indivíduo que conheceu o caminho da justiça, ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo, mas agora, de repente, ele se volta contra a palavra de Deus, ao Evangelho. Pedro está nos ensinando aqui que, ao tomar essa atitude, esse indivíduo, ele está voltando pior ao seu estado original, ao estado do qual ele veio. Então, é importante a gente pensar um pouco sobre isso, porque a apostasia, ela é um pecado, uma decisão que contraria a vontade de Deus, e faz com que o pecador se volte a um estado ainda pior. Muitas pessoas, ao caírem nesse pecado, elas se voltam para uma vida totalmente pior do que aquelas que elas estavam vivendo anteriormente, antes de acreditar no Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que é muito importante nós olharmos para esse pecado e encará-lo de forma séria. Porque, de fato, o pecado da apostasia é um pecado para a morte, é um pecado que leva o indivíduo a uma condenação estabelecida já pela palavra de Deus, pelas Escrituras. Pedro aqui na sua carta, ele vai usar até a figura do cão que se volta ao vômito, da porca que está totalmente limpa e de repente ela se volta para a lama, para o seu estado de origem, para o seu estado inicial, um estado ainda pior, um estado ainda muito mais difícil do que aquele que ela estava vivendo anteriormente. A gente sabe que um cachorro domesticado, ele toma banho, as pessoas tosam aquele animal, as pessoas cuidam dele, mas se ele não ter mais esse cuidado doméstico, certamente ele vai voltar-se para o seu vômito, ele vai se sujar totalmente. E essa é a figura narrada aqui pelo apóstolo Pedro, que nos ensina que o pecado da apostasia é um pecado gravíssimo. E João vai nos ensinar que é um pecado que nós nem devemos rogar e orar por aqueles que cometeram tal pecado. Será que Deus fecharia a porta do perdão para as pessoas que pecaram para a morte, ou seja, para aquelas pessoas que caíram neste pecado da apostasia? Será que o Deus Santo, o Deus Salvador, o Deus Misericordioso, ele fecharia a porta para pessoas que cometessem esse pecado? De fato, queridos, pessoas que caem no pecado da apostasia, elas não desejam se arrepender. Isso é uma característica clara na vida dessas pessoas. Jesus já determinou a condenação delas. Uma pessoa que se apostatou da fé, que agora ela dá as costas para o Evangelho,
Agora ela diz não crer mais na palavra de Deus. Segundo as Escrituras, ela já é tratada, considerada como uma pessoa que já está condenada. E de fato ela não vai se voltar ao Cristo da sua vida, ela não vai se voltar ao Evangelho, ela não vai se arrepender dos seus pecados. João Calvino, ao falar sobre o pecado da apostasia, ele diz o seguinte: Calvino foi um dos grandes reformadores da igreja cristã, e ele diz assim: tais pessoas foram entregues a um estado mental reprovável, estão destituídas do Espírito Santo e não pode fazer outra coisa senão, com as suas mentes obstinadas, tornarem-se piores e piores, acrescentando mais pecado ao seu estado. As Escrituras nos diz categoricamente que este é um pecado terrível, um pecado seríssimo. João Calvino, um dos grandes estudiosos das Escrituras, ele vai dizer que pessoas que cometem esse pecado estão em busca de coisas piores e piores. A pessoa chega a um estado deplorável, um estado espiritual totalmente distante daquilo que Deus preparou, aquilo que Deus tem de melhor para a nossa vida. E no verso 18, João continua dizendo: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Essa é a primeira certeza que nós precisamos ter. Aquele que é nascido de Deus, aquele que já experimentou o Evangelho vivo, aquele que já se arrependeu dos seus pecados, aquele que crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, diz as Escrituras que essa pessoa não vive em pecado. Essa é a primeira certeza do crente verdadeiro. É importante a gente entender que o crente verdadeiro, genuíno, ele pode até pecar, ele pode tropeçar, mas o pecado para ele vai ser um acidente no percurso, não vai ser algo constante, não vai ser algo a todo momento. É como se você tivesse um veículo e de repente esse veículo começasse a dar problema todos os dias. Você vai entender que esse carro tem um problema sério e que não está certo o que está acontecendo. Um veículo dá um defeito uma hora ou outra, isso aí vai acontecer. Isso acontece por mais que o carro seja novo, por mais que o carro esteja em boa conservação. Mas quando esse veículo começa a dar problemas constantemente, toda semana, todo mês, esse é um grande perigo e você está diante de um grande problema. Assim também a nossa vida espiritual. Nós pecamos, mas o pecado é como um acidente no percurso. Não é algo constante, não é algo que acontece todos os dias. Se você está preso em determinado pecado e você não consegue se livrar dele, isso significa provavelmente que a sua fé ainda está enfraquecida. A sua fé ainda não é uma fé confiante na graça e na misericórdia de Deus. E você precisa então refletir. Será que o pecado da minha vida tem sido um acidente de percurso ou tem sido um problema sério, gravíssimo na minha vida? Se é gravíssimo, é hora de vocês recorrer à palavra de Deus, ao Evangelho, à graça e à misericórdia de Deus. É hora de você se voltar à presença de Deus e confessar os seus pecados, diz as Escrituras, se arrepender e deixar para trás aquelas práticas que não glorificam o nome de Deus. A apostasia não pode ser cometida pelo crente verdadeiro. O crente genuíno jamais ele vai cair no pecado da apostasia. Então, quando nós nos deparamos com alguém que cometeu esse pecado, que abandonou a fé, nós compreendemos que aquela pessoa realmente nunca foi um verdadeiro discípulo de Jesus ou uma verdadeira discípula de Jesus. Nunca foi uma pessoa que realmente amava a Deus acima de todas as coisas. Ao cair nesse pecado, ela apenas revelou o intento do seu coração, o desejo da sua alma. Mas aqueles que permanecem
perseveram na fé, aqueles que são crentes verdadeiros, genuínos, que amam a Deus acima de todas as coisas, esses jamais vão cair no pecado da apostasia. O verso 18, João continua: aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Aquele que nasceu de Deus é guardado por Deus. Aquele que nasceu do Evangelho, aquele que já experimentou um novo nascimento, diz o apóstolo João que ele é guardado, ele é protegido por Deus e o maligno não lhe toca. Que maligno que é esse aqui? É Satanás, é o nosso adversário, o inimigo das nossas almas. E o maligno está por aí. E nós temos a certeza de que aqueles que são de Cristo, aqueles que são nascidos de novo, eles estão guardados, protegidos por Deus, que o maligno não pode tocar as suas vidas. O maligno não pode destruir a vida do verdadeiro discípulo, do verdadeiro crente. João está se referindo aqui ao verdadeiro discípulo, ao verdadeiro crente, o crente genuíno. No capítulo 3, no versículo 9 dessa mesma carta, João vai dizer: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Ele não vive no pecado. Ele pode até pecar, mas o pecado vai ser algo visto por ele com seriedade. E ele vai tratar esse pecado na sua vida. Ele vai buscar em Cristo Jesus a palavra do Senhor e ele vai então se libertar desse mal. Ele vai conseguir lidar com essa situação e vencer esse mal na sua vida. Aquele que não nasceu de Deus, o guarda e o maligno não lhe toca. Tocar aqui no grego significa deter. O maligno não pode deter aqueles que são genuínos discípulos de Jesus. O maligno não domina o cristão verdadeiro, não pode levar o cristão a cometer o pecado para a morte. Então João está nos ensinando aqui que Satanás, ele não pode conduzir o verdadeiro discípulo de Jesus a cometer o pecado da apostasia. O pecado da apostasia sempre será cometido por pessoas que nunca foram genuinamente discípulos de Jesus, que nunca amaram a Deus acima de todas as coisas. Porque, de fato, o verdadeiro discípulo jamais vai cair nesse pecado da apostasia. O verso 19 nos diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. A segunda certeza que todo discípulo de Jesus deve ter é que o relacionamento do cristão com Deus é algo maravilhoso, é algo extraordinário. Nós podemos experimentar um relacionamento íntimo com Deus. Nós podemos ter a certeza que nós somos de Deus, mesmo que o mundo inteiro jaz do maligno. Nós somos do Deus Todo-Poderoso, nós pertencemos a Ele. Essa é a boa notícia que eu e você temos. Nós somos de Deus. Você não é fruto do acaso, você não é fruto desse mundo, você não é resultado de um acidente, você é resultado da criação de Deus. Foi Deus quem te fez. A sua vida está nas mãos do Senhor. A sua vida pertence a Deus. E é por isso que nós podemos experimentar um íntimo e profundo relacionamento com Deus. A palavra jaz aqui significa estar imóvel, sereno, quieto, estar como morto. Então esse mundo maligno, esse mundo sistema no qual nós podemos enxergar com os nossos olhos e perceber como ele reage, esse mundo ele está morto no maligno. Ele está quieto, ele está imóvel no maligno. Ele não consegue reagir porque ele está morto espiritualmente. É necessário que nós entendamos o que a palavra de Deus está nos ensinando.
Esse mundo não criado por Deus, mas esse mundo sistema, regido pelas forças malignas, dominado por Satanás e seus anjos. Esse mundo, diz a Bíblia, ele está morto, ele está imóvel, ele está paralisado, ele está sem vida. Queridos, e é isso que nós temos percebido quando nós olhamos para tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. As pessoas cada vez mais perdidas nos seus erros. As pessoas agora trocaram o certo pelo errado, o errado pelo certo. As pessoas agora estão se confundindo, as pessoas estão perdidas, desorientadas, sem rumo na vida. E tudo isso porque deram espaço para que o maligno, esse mundo que jaz do maligno, tomem conta dos seus corações e os levem para longe da presença de Deus. Que em nome de Jesus, que eu e você possamos permanecer na presença de Deus. Que nós não venhamos dar espaço para esse mundo diabólico na nossa vida, mas que possamos andar na contramão desse mundo, que possamos viver essa contracultura que todo discípulo de Jesus foi chamado a viver. Para nós refletirmos, eu gostaria de fazer algumas perguntas ao seu coração. Qual tem sido sua atitude para com os irmãos que caem em pecado? Aqueles que caíram no pecado, aqueles que infelizmente tropeçaram, como que tem sido a sua atitude para com essas pessoas? Você tem ajudado, você tem orado por elas? Não estou me dirigindo ao pecado da apostasia, mas há vários outros pecados que permeiam a vida humana. Como você tem ajudado as pessoas a se levantarem? Você é aquele que aponta o dedo e ponto final? Ou você ajuda aqueles que precisam ser levantados? Nós precisamos interceder, precisamos ajudar aqueles que caíram, não no pecado para a morte. E precisamos crer que a vida de Deus pode ser uma realidade sobre essas pessoas que estão adoecidas espiritualmente, quem sabe podem se encontrar com a luz de Cristo. Faça uma lista dos irmãos em Cristo que estão caídos e interceda diariamente pela recuperação deles. É importante a igreja orar pela família da fé, orar por aqueles irmãos que caíram, que tropeçaram, que precisam de ajuda, que precisam ser abraçados, acolhidos. Esse é o papel da igreja. Nosso papel não é descartar aqueles que precisam da bênção, que precisam da cura, da libertação. São essas pessoas que nós devemos estender as mãos. São para essas pessoas que nós devemos doar a graça e dar a elas o que elas precisam. Que nós sejamos agentes da graça. Que nós sejamos pessoas que dispõem as pessoas que estão à nossa volta o amor de Cristo e façam com que elas conheçam a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho. Em terceiro lugar, a salvação é obra de Deus do começo ao fim. É Deus quem salva, do começo ao fim. O homem não pode salvar a si mesmo, o homem não é capaz de se salvar. Ele não somente dá a vida eterna, Cristo, mas preserva os filhos de modo que não pequem para a morte e nem sejam destruídos por Satanás. Essa é a boa notícia do Evangelho. Deus não apenas nos salva da morte, da condenação, mas Ele gera no nosso coração perseverança, para enquanto nós estivermos aqui nesse mundo caído, nós possamos andar na presença dEle, amá-lo, crer que a graça dEle é suficiente para a nossa vida. E essa perseverança, quem nos dá é o próprio Deus. Se você hoje está perseverando na fé, não é mérito seu, não é nenhuma boa ação sua, porque isso não vem de você, não vem de mim, isso é graça de Deus. Nós só podemos perseverar na fé porque Deus está trabalhando em nosso favor. Deus cuida de nós. Deus traz até ao nosso coração a perseverança que nós precisamos para continuar vivendo a vida cristã e os desafios desse mundo sem jamais negociar a fé, abrir mão daquilo que Deus já nos deu.
Que Deus continue abençoando a sua vida, fortalecendo a sua casa, que você continue tendo a sua fé enraizada, firmada nas Escrituras, na Palavra de Deus e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na próxima semana nós vamos encerrar a nossa série de estudos nessa primeira carta do apóstolo João. Em seguida nós vamos estudar a segunda e a terceira carta. E eu gostaria de convidar você para estar conosco na próxima semana, finalizando o estudo dessa carta, e nós vamos fazer um apanhado geral de tudo aquilo que nós estudamos aqui nesta primeira carta do apóstolo João. Espero que esses estudos tenham fortalecido seu coração e abençoado a sua vida. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos deu de poder olhar para a sua palavra e reconhecer que a nossa vida, a nossa salvação, elas estão em Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Querido Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos pela nossa vida, te agradecemos pela salvação que nós temos no Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido do pecado para a morte. O Senhor tem nos livrado de situações difíceis, o Senhor tem guardado, Deus, a nossa vida física, espiritual, emocional. E nós pedimos ao Senhor, ó Deus, continue a nos fortalecer, que nós possamos viver em santidade, que tenhamos o Senhor como a referência da nossa vida, que possamos imitar os passos do nosso Mestre Jesus Cristo e viver todos os dias a vontade dEle e cumprir, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. É que nós oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Na próxima semana, se Deus permitir, nós voltaremos com o nosso estudo bíblico e na próxima semana, lembrando, será o nosso último encontro, nosso último estudo na primeira carta do apóstolo João. Então participe conosco, continue estudando a palavra de Deus e mantendo a chama do seu coração acesa para a glória de Cristo. Deus abençoe a todos, uma excelente noite e até logo.